Sem Decoro, o podcast do Fórum FAAP. Oi, bem-vindos a mais um episódio do Sem Decoro Podcast. Eu sou a Júlia. Eu sou a Manuela. E o que você acha de a gente fazer um geralzão do que aconteceu nesse segundo dia de fórum? Bora? Na GNU, o delegado da Ucrânia se exaltou um pouquinho. Eu fiquei sabendo que ele perdeu o controle por não saber que cada delegação podia fazer seu próprio documento de trabalho. Ao ver a Rússia, fazendo o seu documento, ele reclamou que não tinha sido consultado e até culpou a imprensa sobre. Eu fiquei sabendo bem por cima. E na Unesco, o assunto das mídias sociais e do jornalismo foi muito trazido pelo delegado do Congo, que disse que esse é um meio de extrema importância para as pessoas se conscientizarem sobre a importância dos patrimônios históricos. E também teve o representante da Suíça que atacou a delegação chinesa por causa do seu grande impacto no aquecimento global, que é um dos fatores que prejudica a preservação do patrimônio. Na ONU Mulheres, trouxeram a saúde e a educação como pontos muito importantes para que as mulheres possam ter mais oportunidade no mercado de trabalho. Mas eles também pontuaram que não são medidas muito rápidas para serem tomadas, já que esse é um ponto que precisa ser resolvido o mais rápido possível. E eu fiquei sabendo que hoje vai ter convidada no Sem Decoro Podcast. Vamos chamar a delegada da Argentina do Mercosul. Bora? Agora a gente vai entrevistar a delegada representante da Argentina, a Luísa, no Mercosul. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, sim, Júlia, com você? Também. A gente queria fazer algumas perguntas sobre o segundo dia de fórum. O debate se iniciou falando sobre o populismo e o nacionalismo, e a gente viu que você tem mostrado interesse em seguir para o próximo tópico, mas tem algumas delegações que acham que tem que persistir um pouquinho mais nesse tema. Você não considera que esse seja um tema importante para o seu país para ser debatido? Com toda certeza, o tema do populismo e os governos populares também, que foi o principal ponto que a Argentina tentou agregar no debate, são de extrema importância e estão vinculados durante todas as sessões de todos os debates, tendo em vista o tema proposto no Mercosul, que é como o populismo / nacionalismo influenciam na integração e nos acordos econômicos do bloco. Só que a gente está em um comitê razoavelmente sucinto, de poucos integrantes, e nós conseguimos acabar os discursos iniciais da primeira sessão até que bem rápido. Então, quando a gente começou a agenda, a Argentina já tinha proposto muitos tópicos, então a agenda também foi feita de forma rápida, e nós começamos o debate desde ontem. Então, estamos dentro do tema do populismo, dos governos populares, do nacionalismo, desde a última sessão, da primeira sessão do primeiro dia. Então, a Argentina achou mais cabível que nós continuássemos para adiante, até porque o populismo vai estar em todas as questões que a gente debater. Durante o debate, houveram muitas falas e posicionamentos acerca da educação. Por que você acha que esse foi um ponto tão recorrente num comitê que fala sobre economia? Principalmente pelo fato de que a gente vai estar falando sobre o populismo e o nacionalismo e a adesão da Argentina de governos populares, para a gente saber fazer essa distinção. Só que quando a gente fala sobre o movimento populista, ele tem uma construção histórica muito forte, só que ele também depois é propagado, tendo em vista que ele tem a persuasão ou a alienação das massas, essas pessoas elas precisam ter acesso à educação para que elas consigam uma educação política, principalmente, e uma educação libertadora. Quando a população ela entende que o governo, ou como é o caso da Argentina, está em prol da população e é um governo popular, isso é perfeito. Mas existem populações que clamam com discursos de ódio por governos repressores e por governos populistas. Uhum. E durante a sessão, a gente reparou na ausência da Venezuela. Você considera que isso foi uma grande perca, principalmente quando tratado do assunto dos conflitos internos? Sem a menor dúvida. A Venezuela não ter vindo nesses 2 dias mudou completamente os rumos do debate, até porque nos últimos tempos a Venezuela era o assunto com mais repercussão dentro do Mercosul. A Venezuela está afastada por conta da alegação de ausência de democracia no país, e, inclusive, em vários temas se retoma, em governos extremistas e integração de membros, em conflitos internos. Vai se retomar ao longo de todo o debate tópicos que são muito direcionados à Venezuela, e a falta dela aqui faz muita diferença pra gente. E você sente que todos os outros países estão tendo a mesma influência que vocês estão tendo no comitê? Querendo ou não, sempre tem países ou delegações que falam mais ou estão mais dispostas a achar soluções, mas, de certa forma, todos estão bem engajados, todo mundo está até que falando, alguns mais que outros, mas todos estão falando sim. Você pode falar pra gente as delegações que vêm se destacando?
Se destacando, acho que eu não tenho tanto essa percepção, mas que estão falando bastante, que estão participativas. A Argentina está propondo bastante vários acordos. O Brasil é extremamente influente no bloco, que também faz ele ser extremamente influente no debate. O Peru se posicionou algumas vezes. O Paraguai tem assuntos, inclusive, pertinentes para a própria Argentina, como a cláusula da taxação que foi imposta. Talvez Equador se posicionou bastante, mas em cada sessão foi extremamente distinto. Brasil, Argentina e Chile, nesse segundo dia, se posicionaram sempre, mas os outros membros, de maneira rotativa, estão falando bastante. E qual você acredita que vem sendo o seu papel dentro do comitê? Talvez um papel de conciliação. A Argentina clama muito que o bloco se una em relação econômica, principalmente, mas também política, para que, com a agregação de todos, inclusive é o tema do comitê, a integração do Mercosul, a gente consiga fazer um bloco mais fortificado. A Argentina tem uma relação incrível dentro do Mercosul, ela é uma nação extremamente influente, e, querendo ou não, o fortificamento do bloco, a fortificação, perdão, do bloco, em tratados internacionais e dentro dele mesmo, faz com que tanto a Argentina, tanto o bloco no geral, se sobressaia internacionalmente. E quais são as suas expectativas para o andamento das sessões? Nós esperamos agora que tratamos dos temas sociológicos e talvez antropológicos relacionados a populismo, relacionados a conflitos. Nós, nas questões de relações internacionais, nós vamos entrar ainda assim com isso nas questões econômicas, a partir do tópico 3, que é o que está prestes a ser... Assim que pararmos de falar sobre a integração de novos membros, falaremos sobre questões extremamente técnicas e econômicas em relação à macroeconomia, em relação à taxação, em relação ao livre comércio. Então, esse tende a ser o andamento do debate. E você já encontrou aliados no seu comitê? A Argentina tem boa relação com todo mundo ali. De forma geral, a Argentina consegue ter um diálogo plurinações. Mas temos uma aliança muito forte com o Brasil, que já é retórico. Todos sabem que a Argentina e Brasil têm uma ótima relação. E como você sente que o andamento do debate tem influenciado para o seu país? Tem sido uma forma mais positiva, negativa? A Argentina conseguiu, em todas as sessões, se posicionar bastante em relação ideologicamente, representação do governo vigente, mas, de forma geral, as sessões conseguiram fazer com que todos falassem, mas a Argentina tem um posicionamento muito preponderante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e esse foi mais um episódio do Sem Decoro Podcast e te esperamos no próximo episódio. Sem Decoro, o podcast do Fórum FAAP.